Oi, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês da primeira ordem do amor. Eu me chamo Lara Lima Leitner. Eu te ajudo a dominar os seus pensamentos e emoções para você adquirir, desenvolver a sua autoconfiança, autoestima e os seus relacionamentos de valor. Pessoal, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, eu peço para você sempre que tiver o sininho ou ativar notificações para você estar ativando, para você realmente não perder nada. No YouTube, Lara Lima Leitner. No Instagram, pessoal, é Lara Leitner Coach. Eu tenho um canal no Telegram onde eu distribuo todos os meus conteúdos gratuitos. E grupo no WhatsApp também, para quem quer estar recebendo esses links todos os dias, para não estar perdendo nada, porque nós sabemos que as redes sociais não distribuem nem para 1% dos nossos seguidores. Então, pessoal, vamos ao nosso tema. Eu trouxe aqui para vocês, né, a primeira ordem do amor. Qual que é a primeira ordem do amor? É o direito ao pertencimento. Tudo e todos que um dia fizeram parte têm o direito de pertencer. E hoje eu vou estar, o livro do Bert Hellinger de novo, Meu Trabalho, Minha Vida, né? Eu já gravei um vídeo anterior a esse, em cima desse livro, que tem as ordens, né, do amor entre o homem e a mulher, de relacionamento de casal. Para quem quiser ver esse vídeo específico, vai estar no meu YouTube, agora no mês de fevereiro, né? E então, pessoal, vamos, né, a questão do pertencimento, né? Tudo e todos têm o direito de pertencer. E a maioria das pessoas, né, todos nós, né, pessoal, nós queremos se sentir incluídos, nós queremos fazer parte. Isso não só da nossa própria família, né? Que o subconsciente age, né? A gente sabe disso. Então, a gente sempre vai querer fazer parte de um grupo dentro do trabalho, a gente sempre vai querer fazer parte de um grupo de estudos, né? Se você está estudando determinado assunto, todas as pessoas querem se sentir aceitas, né? E o que tem por trás dessa questão de aceitação, né? O que tem por trás disso tudo, de pertencer a um clã, um sistema, uma família, um grupo, o nome que você quiser dar. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar a ler e ir falando, né, essas questões para vocês. O que Bert Hellinger fala, né, o criador das constelações familiares? A consciência coletiva ou de clã é uma consciência de grupo, pois todo ser humano está ligado aos seus pais e ao seu clã em uma comunidade de destino. Com os nossos pais, também partilhamos seus clãs e passamos a pertencer a um clã, né, a família, né? No qual os do pai e os da mãe se uniram. Então nós somos, né, as informações, nós somos as situações que aconteceram com os nossos pais, nosso pai e a nossa mãe e todos os antepassados que vieram antes. Um clã se comporta como se fosse mantido coeso por uma força que une todos os membros e por um senso de ordem e equilíbrio que, de certo modo, influi em todos os membros. Quem é unido e guiado por essa força e quem é contemplado por esse senso pertence ao clã. De modo geral, trata das seguintes pessoas: todas as crianças, incluindo as abortadas, isso tanto aborto espontâneo quanto provocado, as que partiram, as natimortas, né, as que nasceram mortas, as entregues para adoção e as esquecidas. Meios irmãos, né, quando é da sua mãe com algum outro parceiro que ela teve, ou do seu pai com outra parceira que ela teve. Também contam como membros integrais da família. E a maioria das vezes essas pessoas são excluídas da família, né? As pessoas não querem citar o nome delas, né? Muitas vezes por quê? Até para não mexer numa história antiga, vai afetar, vai gerar sentimentos, emoções mal resolvidas que vão emergir dentro da família, né? Podendo causar intrigas e brigas, né? Segundo, os pais e seus irmãos de sangue, incluindo os abortados, os que partiram, os natimortos, os entregues para adoção e os esquecidos. Os ex-companheiros dos pais também têm que ser incluídos. Os avós, mas sem seus irmãos, embora haja exceções nesse sentido.
Em casos excepcionais, também os ex-companheiros dos avós. Todos cuja morte ou perda precoce proporcionou algum benefício aos membros da família e, desse modo, contribuíram para a sobrevivência da família atual e de seus descendentes. Se membros da família foram culpados pela morte de outras pessoas, suas vítimas também pertencem à família. E isso é muito profundo, né? Porque todas as outras pessoas que a nossa família pode ter assassinado, né? Ter feito, né, algum movimento em relação a isso, elas fazem parte do nosso clã. Ao contrário, também é verdadeiro. Se na família houve vítimas de assassinos externos, estes também pertencem à família, né? Então, se houve pessoas de fora que que assassinaram pessoas integrantes da nossa família, eles também fazem parte do nosso clã, do nosso sistema, né? Influencia, né, nas histórias da nossa família, dos nossos descendentes, né, dos nossos filhos, netos, bisnetos. Se a família obteve alguma vantagem em detrimento a outrem, a outra pessoa, o prejudicado também pertence à família. Então, todas essas histórias que foram escondidas, né, ou por vergonha, ou por qualquer motivo que for, essas pessoas que estavam envolvidas fazem parte do nosso sistema. E todas as vezes que as exclusões, né, são feitas, membros da nossa família de sangue, né, vão estar incluindo, repetindo essas situações de certa forma, né, de certa intensidade. Enquanto a consciência pessoal é sentida pelo indivíduo e serve ao seu pertencimento e à sua sobrevivência pessoais, a consciência coletiva ou de clã considera a família como um todo, pois a preservação da integridade do clã, ou seja, sua plenitude, depende estreitamente do vínculo do destino. Por isso, de acordo com a primeira ordem servida por essa consciência, todo membro da família tem igual direito de pertencimento, como eu falei. No entanto, em muitas famílias, em muitos clãs, esse direito é recusado aos membros. Por exemplo, se um homem casado tem um filho ilegítimo, às vezes a mulher diz: não quero saber dessa criança, nem da mãe dela, elas não pertencem a nós. Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira esposa do avô morreu após o parto, isso era uma coisa muito comum antigamente, né? Seu destino amedronta os outros, que não mencionam o fato, como se essa mulher não tivesse existido, né? Então a gente não pode esconder as histórias, a gente não vai julgar, né? Mas se alguém perguntar e você tiver informação, só afirma que aconteceu, né? Não esconda. Crianças mortas precocemente ou natimortas, que nasceram mortas, né? Também costumam ter esse direito negado, né? Antigamente acontecia, tinha muito essa questão da mulher ter o filho, às vezes a mulher morrer no parto ou o filho morrer no parto, e essas crianças nem serem contadas, né? Às vezes tinha a próxima criança, eles punham até o mesmo nome na criança, né? Tipo, como se fosse para anular aquela que nasceu, e nem toca mais na situação da criança. Então aquela criança é como se ela não tivesse vindo, né? Ou faleceu precocemente, né? Quando nasceu, com poucos anos de vida, né? Na minha família, na parte da minha mãe, a primeira irmã dela faleceu, não tinha 2 anos, né? Com meningite. Então, a gente tem que falar sem problema, né? Sem julgamento da questão que aconteceu, né? Quando alguém perguntar, né? Ou se perguntar a informação, você fala: sim, aconteceu isso. Às vezes também acontece de os pais darem ao filho seguinte o nome do filho morto, como eu acabei de mencionar, né? Desse modo, é como se estivessem ao primeiro: você já não está entre nós, encontramos um substituto. E ninguém é substituível, nós sabemos disso, né, pessoal? A criança morta nem sequer pode manter o seu nome. Com frequência, diz-se a um membro da família que demonstra comportamento desviante: você nos envergonha, por isso estamos o excluindo. Na prática, a moral é muito arrogante. Nada mais significa do que uns dizerem aos outros: temos mais direito de pertencer a esse grupo que vocês.
e vocês têm menos direito de pertencer a esse grupo que nós. Ou ainda, vocês perderam seu direito de pertencimento. Nesse sentido, o bem nada mais significa além de tenho mais direitos. E o mal, você tem menos direitos. Quando os membros de um clã recusam ao membro anterior ao seu direito ao pertencimento, seja porque o desprezam, porque temem o seu destino, né? Tem medo. Seja porque não querem reconhecer que ele abriu espaço para os descendentes. Ou quando não reconhecem algo pelo qual, ao contrário, deveriam ser-lhes gratos. Um descendente se identifica com ele e o imita sem perceber nem conseguir evitá-lo, né? Uma autossabotagem que o nosso subconsciente faz. Pressionado, que é pelo senso de compensação da consciência do clã. Ou seja, por que compensação, pessoal? Porque aquilo foi excluído, aquilo foi negado, né? O direito de pertencimento àquela pessoa. Então, algum dos descendentes vai compensar para que aquilo seja visto, até que aquilo realmente seja incluído dentro do coração das pessoas, e as pessoas da família passam a parar de excluir ou falar mal ou julgar aquilo, vocês compreendem? Então aquilo vai se repetir, até que isso seja realmente incluído o que nós falamos, né? Então muitas vezes, né, a pessoa nem sequer que está compensando, ela conhece o excluído e nada sabe da sua existência. E esse membro assume então como representante o destino do excluído, né? Passa a acontecer as situações iguais, para que a família veja e fale assim, nossa, isso aconteceu igual fulano e ciclano, e a família acolha com compaixão aquela situação. Pensa como ele, tem sentimentos semelhantes, vive de maneira análoga e chega a ter uma morte parecida com a pessoa que foi excluída. Portanto, esse membro da família encontra-se a serviço da pessoa excluída e defende os seus direitos. É como se fosse possuído pela pessoa excluída, sem perder o seu próprio self, né, a sua identidade. Pois sempre que a um membro for negado o pertencimento, haverá no clã um ímpeto irresistível para restabelecer a integridade perdida e compensar a injustiça ocorrida. O nosso subconsciente faz isso, pessoal, né? É muito profundo, mas isso é uma verdade tremenda. A esse respeito, dou um exemplo de um homem casado que conhece outra mulher e diz à primeira, não quero saber mais de você. Se tiver filhos com sua nova esposa, um deles representará a primeira mulher, abandonada, e combaterá o pai, talvez com o mesmo ódio que ela. Muitas vezes a gente não sabe, né, os reais motivos, porque um filho, né, fica contra um pai ou uma mãe, e essa é uma das possibilidades, né? Ou então se afastará dele com a mesma tristeza que ela, mas esse filho não sabe que está rememorando e legitimando o excluído. Isso significa que um poderoso senso de ordem, que de certo modo age em todos os membros, zera para que todos os pertencentes a um clã perdurem além da morte. Pois o clã abrange tantos os vivos quanto os mortos. Em geral, até a terceira e às vezes até a quarta, quinta geração anterior. Né? Ninguém quer ser separado da sua família pela morte, sobretudo a consciência coletiva, né? Nós temos 3 consciências coletivas, que pegam tudo. Nós temos a consciência familiar, que é do nosso sistema familiar, né? Que vem do nosso pai, da nossa mãe, dos antepassados. E nós temos a nossa consciência individual como pessoa, né? De indivíduo. E lá onde que você fez... Tá. Isso significa que um poderoso senso de ordem, de certo modo, age em todos os membros, zera para que todos pertencentes ao clã perdurem até a morte. Pois o clã abrange tantos os vivos quanto os mortos. Em geral, até a terceira e às vezes até a quarta e quinta geração. Ninguém quer ser separado da sua família pela morte. Sobretudo a consciência coletiva, né, como eu estava explicando, quer até mesmo trazer os membros de volta para a família. Em outros termos, embora com a morte percamos a vida atual, nunca perdemos o nosso pertencimento à família. Não é que a pessoa excluída queira espontaneamente ser representada desse modo. Em primeiro lugar, é a consciência coletiva a provocar essa representação. Chamo isso de envolvimento, Bert diz. Com frequência, ele explica o comportamento estranho de um membro da família. Comparada com a consciência pessoal, né, do indivíduo, a coletiva se mostra como totalmente imoral ou amoral. Não faz distinção entre o bem e o mal, nem culpa e inocência.
Por isso, não se pode imaginar essa consciência como uma pessoa que persegue objetivos pessoais após uma reflexão amadurecida. Ela age antes como uma pulsão de grupo, que só quer uma coisa: salvar e restaurar a integridade. Desse modo, é cega na escolha dos seus meios. Praticamente se apropria de um membro inocente da família e o vincula ao destino do excluído. Por outro lado, a consciência de clã protege todos do mesmo modo. É uma vez que pretende restaurar o seu pertencimento quando este é negado. É extremada e trágica a maneira como a consciência de clã se lembra, ao longo de várias gerações, um membro esquecido da família por meio de outro, que atua como seu representante. É o que veremos no exemplo a seguir, que um cliente me relatou por carta e reescrevo atendendo-me fielmente às suas informações. O bisavô do cliente casou-se com um jovem agricultor, a bisavó, de quem engravidou. Ainda durante a gestação, seu marido morreu aos 27 anos, no dia 31 de dezembro, de febre tifoide. A partir dessa época, acontecimentos consistentes indicavam que, já durante o casamento, a bisavó teria tido um relacionamento com aquele que viria a ser o seu segundo marido, e que a morte do primeiro estaria relacionada a esse fato. Chegou-se a suspeitar de que ele teria sido assassinado. A bisavó se casou com o segundo marido, o bisavô do cliente, do Bert, em 27 de janeiro. Esse bisavô sofreu um acidente fatal quando seu filho tinha 27 anos. Nesse mesmo dia, 27 anos depois, um neto do bisavô morreu do mesmo modo. Outro neto desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos após a morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto morreu aos 27 anos no dia 31 de dezembro. Portanto, com a mesma idade e na mesma data em que morrera o primeiro marido da bisavó. Esse bisneto havia enlouquecido e se enforcou no dia 27 de janeiro, dia do casamento da bisavó do segundo marido. Nessa época, sua esposa estava grávida, tal como a bisavó, quando seu primeiro marido morrera. Um mês antes de entrar em contato comigo, diz Bert, o filho do homem que se enforcara, portanto, o tataraneto da bisavó do cliente, completara 27 anos. Então, vocês veem quanto essa questão, né, da compensação existe dentro da família. O Bert fala: meu cliente estava com um mau pressentimento que poderia acontecer algo com seu filho, mas achava que o perigo recairia no mesmo dia da morte do pai dele, no dia 27 de janeiro. Procurou o rapaz para protegê-lo e com ele visitou o túmulo de seu pai. Em seguida, a mãe do rapaz contou que dia 31 de dezembro ele teria perdido a cabeça, manuseado um revólver e tomado todas as providências de se matar. Todavia, ela e seu segundo marido conseguiram dissuadi-lo, né? Deixar que ele não fizesse isso. Esse fato ocorreu exatamente 127 anos depois que o primeiro marido da bisavó morrera aos 27 anos, no dia 31 de dezembro. Vale notar aqui que esses familiares nada sabiam do primeiro marido da bisavó. Portanto, nesse caso, um acontecimento ruim repercutiu de modo trágico até a quarta, quinta gerações. Contudo, a história ainda não terminou. Alguns meses após me escrever, diz Bert Hellinger, o cliente me procurou em pânico, pois tinha pensamentos suicidas que já não conseguiria evitar. Disse-lhe para imaginar-se diante do primeiro marido da bisavó, deveria olhar para ele, curvar-se, né, diante dele, né, de modo de respeito até o chão e dizer-lhe: concedo-lhe a honra. Você tem um lugar no meu coração. Por favor, abençoe-me se eu ficar. Em seguida, pedi-lhe que dissesse o seguinte à bisavó e ao bisavô: não importa qual foi sua culpa, deixo-a com vocês. Sou apenas um filho. Pedi também para que ele imaginasse tirando a sua cabeça de uma corda com cuidado, andando devagar para trás e deixando a corda pendurada. Foi o que fez. Em seguida, sentiu-se aliviado e liberto de seus pensamentos suicidas. Desde essa data, o primeiro marido da bisavó é um amigo que o protege. Com esse exemplo pessoal que o Bert nos deu, também mostrei uma solução que, por meio da cura, né, através da constelação familiar, cumpre o que é exigido pela consciência do clã, pela consciência do sistema, né? Por isso a constelação familiar, o pessoal fala: eu faço terapia sistêmica, né? Sistema é a família, é o clã. Os excluídos são reconhecidos e recebem o lugar e o estatuto que lhes cabem. Assim, ninguém mais precisa imitá-los, precisa compensar aquela história, precisa repetir
aquele padrão repetitivo, como as pessoas falam, né? Dependendo da intensidade que ele acontece na família, às vezes antigamente as famílias eram conhecidas pela maldição, sei lá o que, né? Eles cada um com a sua, né? O pessoal falava, né? Então, não casa com aquela pessoa daquela família, porque aquela família acontece isso, porque entendeu? Então tinha essas questões, né, que o pessoal falava, né? Então, os excluídos são reconhecidos e recebem o lugar de estatuto que lhes cabem, assim ninguém mais precisa imitá-los, como eu disse. E os pósteros, né, os descendentes, deixam a culpa, né, e suas consequências no locais a que pertencem, retirando-lhes delas com humildade, né, sem julgamentos. Em linha de princípio, esse é um processo interior. Desse modo, chega-se a um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. Como esse processo é produzido na constelação familiar? Como um membro da família que imita um excluído pode ser libertado no envolvimento? Tomemos novamente o caso da mulher abandonada. Na constelação, a segunda mulher diria, por exemplo, a primeira, você é a primeira, eu sou a segunda. Todas as vezes que uma pessoa entrar no relacionamento em que o homem, né, ou a mulher já foi casado, tem que ter um extremo respeito, né, e consideração, porque você só está casado com esse homem ou com essa mulher porque não deu certo, né? Não deu certo, entre aspas, né? No relacionamento anterior, né? Então, as pessoas têm que respeitar e parar de querer falar mal da outra pessoa, né? Para que você tenha a bênção que o seu relacionamento vá para frente. Reconheço que você deu espaço para mim. Ele fala, você é a primeira, eu sou a segunda. Reconheço que você deu espaço para mim. Se a primeira mulher sofreu uma injustiça, a segunda pode acrescentar. Reconheço que você foi injustiçada e que consegui meu marido à sua custa. E ainda pode dizer, por favor, seja amigável comigo, se aceito e mantenha o meu marido como meu e seja amigável com os meus filhos, para que os filhos não compensam nada da história do parceiro da parceira anterior, né? Nas constelações familiares é possível ver que o rosto da primeira mulher se descontrai e concorda, pois ela recebeu atenção, ela recebeu o lugar dela devido, né? A ordem restabelecida e nenhum filho terá mais que representá-la, né? A constelação familiar é a reconfiguração do sistema, da família, do clã, para que quando a ordem é estabelecida, né? O amor flui, o Bert diz, né? O que é o amor fluir? A vida segue adiante, não vai ter compensações, não vai ter maldições de família se repetindo, digamos assim, né? Do outro exemplo extraído do meu trabalho, um jovem empresário e representante exclusivo de um produto da Alemanha chega com seu Porsche e narra seus sucessos. Não há dúvida de que é capaz e de que possui um charme irresistível. No entanto, gosta de beber e seu contador o adverte de que gasta muito dinheiro da empresa com assuntos particulares, pondo os negócios em risco. Apesar de seu sucesso até o momento, intimamente buscou perder tudo. Descobriu que sua mãe havia deixado o primeiro marido porque, como ela mesma disse, ele não era de nada, pensa. Casou-se então com o pai desse rapaz, levando consigo o filho do primeiro casamento, que nada pôde mais ver o pai biológico, né? E a gente não pode, né, cortar esses vínculos, principalmente com os pais biológicos, né, da pessoa. E muitas vezes a mãe ou o pai, dependendo de quem fica com a guarda da criança, quer fazer que a pessoa veja o mínimo possível, até não ver a criança, né? E a pessoa tem o direito, a não ser que a pessoa realmente seja uma pessoa que de certa forma vai fazer mal, digamos assim, né? Que cometeu algum crime, tá preso, né? Então a gente tem que ter os devidos cuidados, mas se não, jamais fazer isso, né? E tampouco sabia, né, que esse pai ainda está vivo, pra você ter noção, né, que ele não tinha contato com o pai. O jovem empresário notou que não tinha coragem de ser bem sucedido por muito tempo, né, ele se auto-sabotava. Na constelação familiar ficou claro que representava o primeiro marido excluído da mãe e assumia, né, que a mãe falou que ele não valia de nada. Então ele estava relembrando a mãe aquela situação. E assumia inconscientemente a sua falta de êxito. Ao mesmo tempo, reconheceu que devia sua vida à infelicidade do seu irmão. Na constelação familiar, também se reconheceu ao primeiro marido, o lugar que lhe cabia.
Além disso, o jovem empresário encontrou a segunda solução para sua ação. Em primeiro lugar, conseguiu reconhecer que o destino relacionava o casamento de seus pais e a sua própria vida à perda do seu irmão e o pai dele, que tiveram de enfrentar, né? Em segundo lugar, apesar disso, pôde afirmar sua felicidade e dizer aos outros que passaria a considerá-los iguais e com os mesmos direitos. Em terceiro, estava disposto a ajudar o seu irmão, né, que era filho desse homem que ele estava identificado que era o primeiro marido da mãe, a dar e receber isso. Por isso, decidiu descobrir o paradeiro do pai desaparecido do irmão e intermediar um reencontro entre os dois. Onde as ordens do amor prevalecem, cessa a corresponsabilização familiar por uma injustiça ocorrida, pois a culpa e suas consequências permanecem em seu devido lugar. E em vez da vaga necessidade de compensação do mal, que gera continuamente o mal a partir do mal, ocorre o equilíbrio no bem. Esse equilíbrio dá certo quando os pósteros recebem os antepassados, independentemente do preço pago, e quando os honram, independentemente do que tenham feito. O equilíbrio também se dá quando os fatos já ocorridos tenham sido bons ou ruins, podem ficar no passado. Os excluídos recebem, então, o direito à hospitalidade. E em vez de nos aterrorizarem, trazerem a bênção necessária para a nossa vida fluir, para o amor fluir, para a gente ter sucesso, para a gente alcançar a nossa abundância, a nossa prosperidade. E quando também lhes concedemos em nossa alma o lugar que lhes cabe, ficamos em paz com eles e nos sentimos plenos e completos, pois temos conosco todos o que pertence. Pessoal, esse tema que eu abordei, ele tá na página 144 a 151 do livro Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, né? A primeira ordem, né? Bert Hellinger, ele aborda sobre 3 ordens, né? A primeira é o pertencimento, depois tem a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Essas 2 ordens eu vou estar falando nos próximos vídeos. E eu espero que eu tenha trago valor nesse vídeo para vocês. Que vocês tenham compreendido, né, essa questão que tudo e todos têm o direito de pertencer. A importância da gente incluir, da gente não julgar, da gente não falar mal das situações, das pessoas que pertencem à nossa família, dos fatos ocorridos, né, que aconteceram, para a gente poder tá abrindo espaço, né, para a gente poder estar abrindo caminhos para nós e para os nossos descendentes, para que a vida seja mais leve e em paz. Pessoal, eu fico muito feliz em estar compartilhando esses ensinamentos do Bert com vocês, né, eu estou estudando constelação familiar desde 2019 que eu comecei, e é uma ferramenta que é muito profunda, né? E a gente sempre tem que estar estudando para a gente poder estar compreendendo, né, e acolhendo esses ensinamentos e aplicando nas nossas vidas cada dia mais. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para mim. Compartilhe com seus amigos, com pessoas que vocês amam e que precisam estar sabendo dessas informações. Deixe seu comentário para mim, que é muito importante. Se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, pode fazer pergunta nos comentários, que eu vou estar respondendo. Eu sempre respondo todos os comentários que as pessoas deixam para mim. Gratidão, pessoal!